Bom dia, meus amigos queridos. Bom dia para você mais uma vez que está aqui conosco no Pétalas do Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire e quero mais uma vez agradecer a sua presença para juntos estudarmos e aprendermos mais sobre o Livro dos Espíritos. E vamos hoje continuar o nosso estudo através da questão 122 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda abordando a progressão dos espíritos, lá no capítulo 1º da segunda parte do Livro dos Espíritos. E nessa pergunta, Kardec questiona: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Respondem os espíritos: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Na pergunta 122A, Kardec questiona: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Respondem os espíritos: dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. E na pergunta 122b, Kardec ainda questiona: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Respondem os espíritos: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Gente, aqui foram 3 perguntas, todas importantíssimas, onde várias observações fundamentais para o nosso entendimento são ditas pelos espíritos. Na questão 122, direta, ele já diz: olha, não há uma tendência nem para o bem nem para o mal, porque se houvesse, já não haveria aí total livre-arbítrio de nós, de cada um de nós, se nós já estivéssemos de alguma forma tendentes para o bem ou para o mal. Então Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá as experiências para que a gente possa escolher. Se há alguma influência, é o que ele diz, é a influência do meio onde nós estamos, e que, por ignorância ou pela nossa livre escolha, a gente pode, por aquele meio, se deixar influenciar e acabar errando. Mas a escolha é sempre nossa. E mesmo que haja, aí a gente vai para a pergunta 2, das influências que são exercidas. E ele fala: tem sempre espíritos imperfeitos que nos influenciam. Espíritos imperfeitos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós temos sempre aqueles espíritos que estão encarnados que querem nos levar para o mau caminho ou para as coisas equivocadas. E a gente pode ou não ceder àquelas influências. A mesma coisa a nível espiritual. Nós vamos ter sempre corações que vão estar ali tentando nos influenciar para o mal. Mas lembremos, não há arrastamento irresistível. Eu faço o mal se eu quiser. Nem a nível material, nem a nível espiritual vai haver um arrastamento irresistível, certo? Então, eu posso seguir o caminho que eu quiser, sempre. E aí ele diz: essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. E ele diz: essa influência, ela vai existir a todo momento. Acontece que quanto mais consciente de mim mesmo eu estiver, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais certeza daquilo que eu quero para a minha vida, menos eu vou estar, digamos assim, passível de uma influenciação negativa. Porque a minha sintonia é outra, eu sei o que eu quero para mim, então eles podem tentar me influenciar, mas eles não vão conseguir, porque eu não vou abrir brecha, sintonia,
vibratória para que aquela influência tenha alguma força sobre mim, certo? Então, a influência vai existir sempre. O que acontece é que ela perde força em função do nosso amadurecimento espiritual. E vamos ver o que Miramês nos fala sobre essa questão 122, que na realidade são 3 questões. Ele nos fala: a pergunta 122, feita por Allan Kardec, foi muito profunda. Estribamo-nos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na linha de entendimento que palmilhamos. A escolha do espírito certamente não foi determinada, só por Deus. Sendo onisciente, já sabia o que os espíritos haveriam de escolher. Aqui ele diz: embora Deus saiba o que o espírito vai escolher, ele espera, ele aguarda, ele não impõe a sua vontade. Então, embora ele saiba as nossas escolhas, ele é paciente e ele aguarda as nossas escolhas. Então ele diz: o livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem no princípio uma consciência perfeita do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe, eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes. São processos de aprendizado indispensáveis ao despertamento da alma. Os espíritos seriam diferentes uns dos outros se uns tivessem o despertamento das suas qualidades sem nenhum obstáculo, passassem por todas as experiências sem nenhuma falta, trilhassem todos os caminhos sem erro, ao passo que outros, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas. Pedimos que o leitor raciocine, buscando na razão uma resposta, pelos caminhos da meditação e da prece. As pesquisas nos informam que somente os cegos caem nas fossas. Quem passou a enxergar fica livre das trevas. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo o mal. Não cedemos à tentação dos espíritos inferiores se vivemos na inferioridade. E quando vivemos nas trevas, é porque desconhecemos a luz. Queremos dizer que os espíritos somente erram, se esse é o termo correto, por desconhecerem as consequências do mal. Depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerada a sua marcha de ascensão espiritual. O bem domina todas as consciências, porque fomos feitos pelo amor, por amor e para o amor. As mãos que trabalham para que pudessem surgir espíritos são puras na totalidade, e o coração que nos dirige é de pureza inconcebível. A lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos. Se cedemos às influências exteriores, é por vibrarmos e por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com os pensamentos dessas outras inteligências. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma dimensão. Esta é uma lei dominante em toda a casa de Deus. O livre-arbítrio total somente existe em Deus. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. Somente escolhemos o que está ao nosso alcance para se escolher, o que o nosso despertamento permitir. O peixe não suporta viver fora da água como o ser humano não pode viver sem o ar, de onde tira os elementos da vida. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. Quem escolhe só o bem, o faz por maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. Então, meus amigos queridos, mais uma vez aqui ele nos fala que o processo do erro decorre da ignorância do espírito. Uma vez conhecendo o verdadeiro amor e a caridade, o espírito não mais procura o erro. A ignorância deixa de existir, ele conhece à luz os verdadeiros valores da vida e ele segue para o bem. Então, a responsabilidade pelos nossos atos, ela é sempre proporcional ao nosso conhecimento.
Quanto menos conhecimento eu tiver, mais ignorância eu tenho e, portanto, menos responsabilidade pelos meus atos, porque o meu livre-arbítrio ainda era, digamos assim, pequeno, de uma certa forma, ele não era amplo e restrito. Mas a partir do momento que eu conheço mais, eu tenho mais condições de escolha e, portanto, mais responsabilidade. Lembremos aqui, para a gente finalizar, de uma criança. A criança, quando nasce, ela tem menos conhecimento, portanto, os pais não permitem que as crianças tudo façam, porque elas podem se machucar e causarem prejuízos para elas. Então, o pai, por misericórdia, limita o livre-arbítrio da criança. À medida que ela cresce e adquire conhecimento e maturidade, ela vai ganhando e ampliando o seu livre-arbítrio. Assim somos nós na escala evolutiva da vida. Ok, meus amigos queridos, mais uma vez eu agradeço a você pela sua presença, pela sua participação aqui comigo. Amanhã estaremos juntos novamente. Eu desejo sempre, você já sabe, um dia muito feliz. E para aqueles que ainda não recebem as pétalas, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande beijo, meus amores, e até amanhã.